O mais novo filme de lobisomem a chegar nos cinemas é, na verdade, uma nova versão de um clássico da Universal do mesmo nome, lá de 1941. E é claro que isso deixa algumas expectativas em relação à aparência do monstro. Seria igual ao original ou completamente diferente? Pra ser sincera, quando o assunto são lobisomens, a aparência sempre importa, mesmo quando não são reboots de clássicos do cinema. Isso porque eles podem vir de muitas formas. Tem os preguiçosos que fazem apenas um lobo, aqueles que são mais homem que criatura e os que se transformam nessa coisa totalmente inumana e enorme. Eu sou muito fã desse último e francamente detesto os outros dois. Porém, talvez eu tenha mudado de opinião. O Wolfman, no original, traz uma criatura que é bem humanoide, mas super peluda e com um focinho. O imaginário de lobisomem original. Mas ao trazer a sua versão desse clássico, o brilhante Leigh Whannell foi em outra direção. Na verdade, quando ele começou a planejar tudo, de uma coisa ele tinha certeza absoluta: a sua criatura não ia ser coberta de pelos como era antes, ele queria algo bem diferente. E essa mudança não é de graça não, e nem só porque ele queria se diferenciar do que foi feito lá nos anos 40. Tem muito embasamento e referência genial que me faz gostar ainda mais desse novo visual. Eu sou a Aline Lawson e uns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre por que o Conde Orlok do novo Nosferatu é tão diferente do original. E esse daqui vai ser mais ou menos parecido com aquele, com uma grande diferença. Dessa vez, eu prefiro a nova versão. Isso porque eu li uma entrevista com o Argent Whitten, designer de próteses e maquiagem para efeitos especiais, que foi o responsável por essa reimaginação do visual clássico. E ele contou como ele e o Whannell decidiram essa nova aparência para o monstrão, e eu concordo com todas as decisões que eles tomaram juntos. Fica agora o lembrete para você se inscrever aqui no canal se gosta de terror. A gente só fala sobre isso por aqui, sempre tento trazer temas e visões novas para vocês poderem ver esse gênero de maneira diferente. Deixa o seu like no vídeo também. Agora, bora lá. O visual desse lobisomem vai ser bem divisível. Eu já vi muitas pessoas que gostaram e outras que odiaram, mas tá tudo bem. Sempre seria assim, independente de como eles fizessem essa criatura, e eles sabiam disso. Por isso, eles não ficaram se preocupando em como fazer ela para agradar os fãs e focaram 100% no conceito que eles criaram para essa criatura. Uma coisa interessante é que uma semana antes do filme estrear oficialmente, a própria Universal liberou no YouTube um clipe com toda a transformação de lobisomem do personagem. Mas como o site Bloody Disgusting bem apontou, isso é uma direção falsa, porque esse filme, ao contrário de todos os outros filmes de lobisomem, não tem um momento, uma cena só de transformação, porque o filme todo é sobre a transformação do personagem. Isso porque o personagem Blake, que é o pai da família, ele é infectado logo nos primeiros 15 minutos de filme, e ao longo de todo o filme a gente vai ver o corpo dele passando por todas as mudanças até ele se transformar completamente antes do sol nascer, lá no finalzinho do filme. E esse clipe que eles liberaram, na verdade, é só a fase final da transformação. Acontece que a visão que o Whannell tinha pro seu filme era bem única, e levou 4 anos enquanto ele ia produzindo as partes iniciais desse filme, o roteiro e tudo mais, para encontrar um designer que entendesse o que ele queria e conseguisse transformar as suas ideias no visual perfeito para o seu monstro. Essa versão de lobisomem não é um filme de fantasia. Não é sobre uma criatura mágica ou mitológica que vem de contos de fadas e lendas urbanas. Essa é uma história sobre a tragédia, a tristeza dessa transformação. Aqui, o lobisomem é menos um monstro canino e mais uma doença. É menos uma maldição mágica e mais uma infecção. Esse é um dos principais motivos para o diretor não querer que esse seu monstro fosse uma criatura toda peluda, coberta de pelos como é no original. Não só para se distanciar do que foi feito lá nos anos 40, mas porque a sua maior referência foi o filme A Mosca, uma ficção científica com body horror que traz um cientista humano que lentamente se vê metamorfoseando em uma mosca, mas no sentido de mistura de DNA, algo grotesco e assustador. Ao invés de ser uma criatura única que mistura os dois DNAs, algo bem fantasioso, é sobre duas anatomias muito distintas lutando para existir dentro de um corpo só. É a anatomia humana encontrando a anatomia canina, e isso é uma mistura muito dolorosa. Enquanto o filme tem uma trama super básica e bem simples, ele dá 100% do seu foco ao personagem do Blake e à sua transformação, que dura o filme todo. Can you understand me? Yeah. You're scaring me.
Gente como a gente, o Lionel fez outra exigência ao fazer esse filme. Toda a transformação e aparência do monstro seria feita em câmera, ou seja, nada de efeitos visuais ou CGI depois que o filme fosse gravado. Tudo deveria estar pronto ali na frente da câmera, 100% efeitos práticos. Cada vez que vemos o Blake, ele tá diferente da última, com a sua transformação agindo lentamente nele. O designer lembra que houveram 5 fases para esse personagem, e cada uma precisava modificar todos os elementos: perucas, dentes, lentes de contato, próteses das mãos e do peito dele. Eles optaram por usar camadas bem finas de próteses porque hoje em dia as pessoas já estão muito acostumadas a essa forma de efeitos práticos e todo mundo bate um olho em alguma coisa e sabe dizer, ah, isso aí é prótese e maquiagem. E eles queriam fazer uma coisa mais puxada para uma coisa mais realista, tinha que ser mais crua e visceral pra gente realmente conseguir sentir aquilo como se fosse aqui, pra exigir ainda mais empatia entre a gente e o personagem. Outra preocupação era não colocar tanta maquiagem que o ator não conseguisse atuar. Como eu disse, esse filme, essa transformação é sobre o desespero que a pessoa sente que quando tá passando por aquilo, quando ela tá sentindo a sua humanidade se esvair e dar lugar ao instinto animal. E isso depende muito da atuação da pessoa. E eles tomaram todo o cuidado para que a maquiagem não ficasse no meio disso. E funcionou. Todos os 3 personagens principais são bons atores, mas o ator Christopher, que faz o Blake, ele tá arrasando muito e ele carrega muito peso dramático desse filme nas costas dele. Mas o Turin sabia que ele tinha um trabalho muito árduo nas costas dele. Não importa o que ele fizesse, os fãs do original sempre iam achar alguma coisa ruim sobre a adaptação dele. Por isso ele contou com a ajuda de Rick Baker, que foi quem fez os efeitos práticos da versão de 2010 desse mesmo clássico, porque esse aqui não é a primeira vez que rebutaram ele. Os dois tiveram a tarefa de refazer esse original e esse apoio foi muito importante para ele conseguir fazer esse filme. Quando perguntaram o que ele tem mais orgulho agora que o filme já tá pronto, ele disse que é o fato de que não tem nenhuma transformação digital no filme inteiro. Que cada vez que a gente vê a maquiagem do personagem tá diferente. Fazer isso não é nada fácil e faz o trabalho de continuação do filme ser ainda mais difícil do que geralmente é. Mas que deu certo e eles conseguiram criar uma metamorfose que funciona num ritmo perfeito. Eles chegaram também a construir uma cabeça mecânica e uma mão mecânica para a fase final da transformação, que é bem esse clipe que a Universal liberou aqui no YouTube para todo mundo poder assistir. Aquilo lá aconteceu mesmo enquanto eles estavam gravando o filme. A mão mecânica realmente se esticava para fazer a transformação e a cena também foi usada porque o personagem Blake desloca o próprio maxilar no momento, e isso foi sendo usado a cabeça mecânica. Então o que a gente viu no filme é realmente o que estava sendo gravado naquele momento, nada foi feito na pós-produção. Quer dizer, foi feito sim, obviamente, mas não usando CGI, só para corrigir e tirar as coisas que pareciam ser feitas por uma máquina ou os fios conectados. Um filme de terror de monstrão todo feito usando efeitos práticos, que é uma coisa cada vez mais rara hoje em dia. O Lionel lutou muito com o estúdio para garantir que eles iriam usar os efeitos práticos e também para defender a sua visão, o seu conceito para esse monstro que ele trouxe aqui no filme, que eu pessoalmente curti demais. E isso de ver a licantropia como uma infecção, quase uma condição médica ao invés de algo mágico, é maravilhoso e pode ser exatamente a guinada que a gente precisava para ver mais filmes de lobisomem chegando pra gente. Porque esse subgênero tá abandonado há bastante tempo, né? E eu quero muito mais. Inclusive, esse foco todo que ele dá pra a transformação, a perda da humanidade e o começo desse instinto animal que vai dominando completamente a cabeça dele, foi o que mais me chamou a atenção nesse filme e o que eu mais gostei. Eu queria muito fazer um vídeo sobre isso pra vocês, mas eu preciso de imagens pra ilustrar o que eu tô falando. Por isso, a gente vai ter que esperar esse filme sair lançado digitalmente pra eu poder trazer essa análise pra vocês. Mas com certeza eu vou fazer assim que lançar, porque eu tô muito ansiosa pra falar sobre esse assunto. Foi uma coisa muito única que eu vi no terror, principalmente em filmes de lobisomem, que é uma coisa que eu gosto pra caramba, mas sejamos francos, a maioria é uma porcaria. Então eu tô muito animada pra falar sobre uma coisa tão boa que chegou pra gente. Por enquanto, se quiser ver um outro reboot que muda muito a aparência de um monstro clássico que a gente conheceu lá nos anos 1900, clica aqui pra entender por que o Robert Eggers mudou tanto a aparência do Nosferatu. E eu te vejo lá.